Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais essa edição do Jornal Toda Hora. Pelo horário de Brasília, o relógio marca 14 horas pontualmente e você fica muito bem informado com as principais notícias dessa tarde de sexta-feira. E olha só, o plenário da Câmara aprovou um projeto de lei que determina a castração química a pessoas condenadas por pedofilia. O texto que vai para o Senado foi incluído no projeto que determina que quem tiver condenação sem possibilidade de recurso por esse tipo de crime terá seus dados, inclusive fotografias disponibilizadas em cadastro organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A emenda aprovada determina que a castração química será por meio de medicamentos inibidores de libido, seguindo os termos regulamentados pelo Ministério da Saúde. E continuando o nosso giro de notícias, o governo afirmou que não tem condições técnicas para impedir o uso do Bolsa Família em apostas online. A informação foi dada pela Advocacia Geral da União ao Supremo Tribunal Federal. Acompanhe. A Advocacia Geral da União alegou que o governo enfrenta dificuldades para adotar medidas capazes de impedir o beneficiário do Bolsa Família de usar o dinheiro do programa social para pagar apostas em bets. No recurso enviado ao Supremo Tribunal Federal, o governo diz que a ideia é bem intencionada, mas há barreiras práticas para vetar o uso desses valores específicos. Em novembro, o STF mandou o governo adotar mecanismos para impedir que o valor voltado às famílias de menor renda no país fosse desviado para atividades de risco como as bets virtuais. A decisão foi confirmada em votação unânime pelo plenário do Supremo. No recurso, a AGU argumenta que as contas bancárias do Bolsa Família não são usadas apenas para o benefício. O governo não tem como gerenciar os gastos de cada família para saber para onde vai o dinheiro recebido. Mesmo se vetasse todos os cartões de débito, o governo não teria como impedir pagamentos por Pix ou cartões pré-pagos, que também poderiam usar dinheiro do Bolsa Família. Em outubro, antes mesmo da decisão do Supremo, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, chegou a anunciar que o uso do Bolsa Família para apostas seria proibido, mas na época, o governo ainda tentava elaborar a medida. O recurso deve ser analisado pelo ministro Luiz Fux, que pode decidir sozinho ou submeter o tema a plenário. Não há prazo para que uma decisão seja tomada. E 16 países da América Latina e do Caribe lançaram uma aliança para combater o crime organizado, que custa bilhões de dólares por ano às economias regionais. Um grupo de países da América Latina e do Caribe lançou a Aliança para a Segurança, Justiça e Desenvolvimento. O Brasil integra a iniciativa. Promovida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, essa aliança une governos, organizações multilaterais e a sociedade civil para enfrentar o crime organizado. O BID é presidido pelo brasileiro Ilan Goldfein, que já foi presidente do Banco Central. O crime organizado opera além das fronteiras e exige uma ação regional ousada e coordenada, afirmou Goldfein em um comunicado. A iniciativa envolve governos, organizações multilaterais e a sociedade civil. As organizações incluem a Interpol, Organização dos Estados Americanos, o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o Banco Mundial e a Divisão de Investigação Antimáfia da Itália. De acordo com um estudo recente do BID, o desenvolvimento social e econômico da América Latina e no Caribe é fortemente afetado pelo crime e pela violência. Em 2022, os custos diretos do crime chegaram a 3,44% do produto interno bruto da região. Isso equivale a 78% do orçamento público para educação e 12 vezes o orçamento para pesquisa e desenvolvimento. Em outra publicação recente, o Fundo Monetário Internacional também concluiu que o crime e a insegurança continuam sendo grandes obstáculos à prosperidade na região. A América Latina e o Caribe representam apenas 8% da população global, mas são responsáveis por 1/3 dos homicídios do mundo. Segundo a análise do FMI, quando os homicídios aumentam cerca de 10% em um município, sua atividade econômica cai aproximadamente 4%. O documento conclui que os homicídios aumentam quando um país é afetado pelo crescimento negativo, alta inflação ou muita desigualdade. E antes da gente encerrar, vamos falar sobre o clima. Tem alerta de fortes chuvas para o fim de semana. As regiões sul, sudeste e centro-oeste do país devem ter temporais nos próximos dias. Acompanhe a previsão. Uma nova área de baixa pressão deve se formar entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai já nesta sexta e avançar pelo país durante o sábado.
Com isso, o país deve ter mais um fim de semana de clima muito instável e com temporais. A chuva chega pelo oeste do estado e se espalha para outras áreas do estado gaúcho, oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, essas regiões podem ter volumes de até 50 milímetros por dia, com ventos de intensos de até 60 quilômetros por hora. As chuvas previstas foram classificadas pelo INMET em um aviso meteorológico amarelo, que qualifica as chuvas como de perigo potencial. A baixa pressão deve seguir avançando até atingir o centro-oeste de São Paulo, norte do Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro e sul de Goiás. A baixa pressão deve se deslocar para o oceano, dando origem a um ciclone extratropical, mas pode ser que essa situação se altere um pouco ao longo dos próximos dias. No domingo, o ciclone deve se afastar mais para alto mar, mas vai seguir canalizando umidade da Amazônia, mantendo o clima bastante instável. A área do temporal pode então atingir o Rio de Janeiro, norte do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Na região norte, também é prevista chuva forte, mas mais isolada durante os próximos dias. Já no Nordeste, chove de forma um pouco mais fraca e isolada, principalmente no Maranhão e em parte do Piauí. Grande parte da região deve ter tempo firme. E por enquanto é só, eu agradeço demais a sua companhia e às 15 horas eu volto com mais notícias do Jornal Toda Hora. Até mais!